Tudo de bom nação, aqui no canal no Bico do Urubu 81. Comentar mais um pouquinho aí dessa partida entre Flamengo e Inter. Que o Flamengo deixou escapar uma excelente oportunidade de subir um pouco na tabela, né, devido ao tropeço de Fluminense e também do Corinthians. O Flamengo ficou no 0-0 com o Internacional. Internacional é uma equipe difícil, né, de ser batida no momento. O Mano acertou aquele time. Tanto que nos últimos 8 jogos eles só tomaram 2 gols, né? Esperávamos mais do Flamengo porque o Flamengo estava com a equipe titular, né, equipe completa, né, mas o Flamengo de tudo não foi mal, né? Até porque o melhor jogador da partida foi o goleiro do Internacional, Kehler, né, um jogador aí até desconhecido, né, que está aparecendo agora aí no cenário do futebol brasileiro. Né? O Internacional, para se ter uma ideia, no primeiro tempo só teve 2 ataques. Né? Um no início do jogo com o Pedro Henrique, né, que botou para dentro da área, numa bola prensada do jogador Alan Patrick, o Léo Pereira tirou quase em cima da linha. E a outra já foi aos 25 minutos, quando o Davi Luiz perde na cabeça e depois perde na corrida também. O jogador, se não me engano, o alemão, o próprio Pedro Henrique, chutou cruzado e o Santos, né, defendeu bem. No mais, as oportunidades foram do Flamengo. Né? Tivemos 2 oportunidades com o Pedro, numa cabeçada que foi aquilo ali, foi um passe, né, com a mão do Arrascaeta, que ele entrou de esquerda, o goleiro fez uma excelente defesa. Né? O próprio Pedro numa cabeçada, num cruzamento do Felipe Luiz. Arrascaeta também, um chute de dentro da área, que o goleiro também fez mais uma excelente defesa. Né? Tivemos o próprio Arrascaeta de fora da área e o João Gomes também. Né? O Gabigol nessa etapa se movimentou bem, mas não teve grandes oportunidades, a não ser numa tabela que ele chuta mascado ali na defesa. Mas o time que o Mano monta é isso. Ele, quando pega time grande, ele monta um time para sofrer. Né? Ele fica ali sofrendo e vai saindo, porque tem jogadores velozes e perigosos na frente, como esse Pedro Henrique e o alemão. Não tiveram grandes possibilidades no primeiro tempo, não causaram grandes prejuízos para a defesa do Flamengo, a não ser nos 2 lances que eu citei. Né? O Flamengo teimava em jogar muito pelo meio. Né? Eu acredito que se o Flamengo chutasse mais algumas bolas, o Flamengo esteve na entrada da área por diversas vezes e não procurou chutar. Estava o excesso de preciosismo, querendo algumas tabelas, entendeu? Que eu achei um pouco desnecessário. Poderia ter chutado mais um pouco em gol. Se o goleiro ia acabar de fazer o nome dele, não sei. Mas houveram chances ali. Eu acredito que o Flamengo poderia tentar mais um pouco. O Flamengo tentou muito pelo meio, né? Porque o Arrascaeta é um jogador bom também, não só pelas beiradas, mas pelo meio, porque ele é um jogador de drible, um jogador que sabe tabelar bem, um jogador super inteligente, mas o Flamengo foi para o intervalo com esse 0-0. Um 0-0 que, né, poderia ter sido com resultado melhor. Na volta, o Flamengo não voltou bem. Para você ter uma ideia, o Flamengo só chutou a primeira bola em gol aos 15 minutos do segundo tempo. Né? Depois que o Mateuzinho entrou, ele cruzou, e o Gabigol, a bola sobrou para o Gabigol, e um chute forte, o goleiro fez uma excelente defesa. Até então o Flamengo não criou nada. Né? Nesses 15 minutos aí houve a mudança. Né? Entrou o Mateuzinho no lugar do Rodinei, que estava mal. Né? O Vidal entrou no lugar do João Gomes e o Cebolinha no lugar do Arrascaeta. Aí então nós perdemos aquela criatividade do Arrascaeta, pelo menos aquele ímpeto de tentar alguma coisa pelo meio, com um drible, com um toque a mais, com uma inteligência a mais, terminou. Porque o Vidal é um jogador que lança até umas bolas boas e tudo, mas o jogo dele é mais um jogo para os lados, não um jogo para romper a defesa, igual a Arrascaeta de vez em quando, parte para cima do adversário, chama alguém da equipe para uma tabela. Não é. O Cebolinha entrou para tentar alguma coisa, né, pela ponta esquerda, mas não entrou bem mesmo. O Mateuzinho até conseguiu alguma coisa, mas também num período do jogo ele tentou muitas bolas aéreas. O Flamengo nesse período teve os 2 chutes, né, do Gabigol, né, chutes perigosos de fora da área, e uma bicicleta do Davi Luiz, né, numa bola alçada que o Pedro ganha, o Davi Luiz tenta. Mas a mesma coisa. O Internacional fechado, esperando o Flamengo para tentar aquela única bola do jogo. Né? Ataques esporádicos, não conseguiram também
muita coisa, assim como no primeiro tempo. O Flamengo criou mais um pouco, mas ao meu ver, na primeira etapa o Flamengo foi mais lúcido. Né? Por quê? Porque tinha o Arrascaeta. E quando o Arrascaeta sai, meu amigo, o time não é o mesmo. Isso aí nós vamos conversar no vídeo número 2, que é uma preocupação já para o jogo contra o Corinthians, né, na primeira partida do dia 12, na decisão da Copa do Brasil. Próximo jogo do Flamengo contra o Cuiabá, sábado. O Flamengo vai botar a equipe B, alguns titulares não devem nem viajar. Tá? E aproveita, vai lá na internet e procura lá a ONG Paraíso dos Focinhos, Fujões de Saquarema e o Projeto Amor de Bicho. Ajuda lá, ajuda esse trabalho maravilhoso que esse pessoal faz, né? Dando abrigo, cuidando desses bichinhos que são largados na rua, que ficam doentes, com fome e com frio. Da forma que você achar necessário. Ou você faz um pix, ou você doa ração, doa remédio. Isso é entre vocês e a ONG. Vai lá, procura e ajuda, por favor. É uma grande ação aí ajudando esse pessoal. Tá ok? Tudo de bom para vocês, tudo de bom, nação.